Vamos abrir as nossas Bíblias, já sabem, né? Salmo 119. Salmo 119. E hoje nós vamos fazer do 17 até o 24. E se der, fazemos mais uma parte depois. Salmo 119, do 17 ao 24. Os irmãos que puderem ficar mais um instante em pé, os que não puderem, assentado mesmo. Vamos orar, vamos ler a palavra do Senhor. Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma, por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Amém? Os irmãos podem então assentar. Muito bem. O salmista agora, nesta parte, ou nessa sessão do Salmo 119, ele volta-se para o Senhor e pede que a misericórdia e a graça do Senhor seja sobre ele. E que essa graça o capacite para obedecer e guardar a lei. Os irmãos lembram, o Salmo 119 está muito focado na palavra, né? Está mesmo focado na lei, está focado na questão da palavra. Então, todas as partes, ela vai ter esta volta ou esse clamor pela palavra. E o salmista aqui, ele faz uma expressão maravilhosa, quando ele diz para que Deus seja generoso. Que interessante, porque Deus concede a palavra, Deus concede a lei, no caso aqui, concede a palavra, mas o salmista pede pela misericórdia, pela generosidade de Deus, para que ele possa guardar a lei. E por que ele faz isso? Exatamente porque ele entende que sem a presença de Deus é muito difícil guardar a palavra e seguir a palavra de Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo, que é o nosso orientador, é aquele que está sempre a nos animar. Então ele diz, seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. O prazer dele não estava na vida em si, porque para nós a vida ela é passageira. Mas o prazer dele estava em ter uma vida com a palavra. Então ele diz, para que eu viva e observe a tua palavra. O propósito dele era viver, não para gozar a vida, mas para aprender do Senhor. É muito interessante isso. Quando nós olhamos alguém e diz assim, Senhor, concede-me mais algum tempo de vida para que eu possa aprender mais de Ti. Era isso que ele estava a fazer. Era isso que ele estava pedindo ao Senhor quando ele se dirige, pedindo que o Senhor pudesse dar para ele o prazer de viver de acordo com a palavra. Na sequência, o salmista, ainda pedindo para o Senhor pela sua palavra, ele diz assim, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Essa expressão desvenda traz clareza, esclareça. Eu quero aprender da tua palavra, mas às vezes eu tenho dificuldade. Então, traga clareza. É isso que o salmista está a pedir. Ele diz, desvenda os meus olhos para que eu contemple
as maravilhas da tua lei. Meus irmãos, cada versículo da Bíblia é cheia de encantos. Cada versículo da Bíblia nos mostra o amor de Deus e o poder de Deus para as nossas vidas. Salmo 119, estamos a ver os versículos 17 até o 24, ok? Então, ele pede isto para que nós possamos ter esta clareza. Por isso é tão importante, nós sempre falamos aqui à igreja, é tão importante quando os irmãos vêm à escola bíblica, participa dos cultos de ensino, participa dos online do ensino, para que nós possamos ver as maravilhas da palavra do Senhor. É essas maravilhas que vão nos conduzir em santidade até o nosso lar celestial. Então ele pede isso, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Não que ele estivesse com os olhos vendados no sentido de escuro, mas ele pede que o Senhor esclareça, torne mais clara a palavra. E por que ele pede isto? Porque a visão do salmista aqui está no céu. Então, ele quer que o Senhor traga clareza para que ele não peque. Semana passada nós falamos onde o salmista pede, Senhor, que eu guarde a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Ou seja, o pecado rompe um relacionamento com Deus. O pecado nos torna mais distantes do Senhor, embora estejamos ligados a Deus através de Cristo. Mas o pecado é algo que ainda macula a nossa vida. Então, o fato de termos a palavra de Deus dentro de nós faz com que nós possamos caminhar mais tranquilamente neste caminho que percorremos. E o salmista então diz no versículo 19, sou peregrino na terra. Maravilha, porque nós também somos peregrinos na terra. Esse não é o nosso lar. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos, somos estrangeiros. Vivemos aqui debaixo das leis dos homens, mas miramos na lei de Deus. Porque é ela que vai nos levar de volta para o nosso lar, para o lar celestial. Então eu sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Sou peregrino, não escondas de mim os teus mandamentos. Os mandamentos que literalmente são o trilho, como se fosse uma estrada de comboio, os trilhos, cada andar que nós fazemos está ali sobre a palavra do Senhor. E estamos mirando a terra prometida, né? No versículo 20, ele diz, consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Meus irmãos, que maravilha isto! O salmista expressa aquilo que nós deveríamos sentir. Cada cristão deveria ter esse desejo. A minha alma está consumida, a minha alma tem desejo por desejar incessantemente. Você já pensou nisso? Incessantemente é sem cessar, ou seja, dia a dia, hora a hora, o nosso olhar está voltado para Deus. O nosso olhar está voltado para Cristo através da palavra. Então, todas as questões aqui, palavra, lei, mandamentos, juízos, tudo voltado para a palavra na expressão do salmista. E ele diz então que a sua alma está desse jeito, está consumida por desejar incessantemente os teus juízos. No versículo 21, ele faz aqui como um desabafo da situação que agora ele se encontrava, e ele parece que sai fora um pouco da questão que nós estamos trabalhando. E ele fala assim, increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim
o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. O salmista aqui agora parece que literalmente é o rei Davi, e ele fala aqui agora como um rei, onde muitos príncipes têm afrontado o rei. Essa palavra aqui, opróbrio, pode ser entendido como injúria, afronta, né? Desprezo. Então ele diz assim: Senhor, tira de sobre mim isto, porque eu guardo a tua palavra. Eu vivo de acordo com a tua palavra. E se eu vivo de acordo com a tua palavra, eu não tenho porquê de estar debaixo desse jugo que querem me colocar. Eu tenho guardado os teus testemunhos. Eu penso que essa expressão do salmista é uma expressão muito difícil para nós. Diferente do salmista, nós não temos que fazer nenhuma ligação com Deus, porque a nossa ligação está em Cristo. Vamos devagar para entender bem isto. Quando ele diz aqui, ele está reportando a Deus, dizendo que por ele guardar os testemunhos, por ele guardar a palavra, então que o Senhor tirasse aquele problema sobre ele, né? Nós, em Cristo, já temos essas vitórias aqui. Mas isso não quer dizer que nós não iremos passar por determinadas crises e aflições e problemas. O Senhor nos concede a vitória, mesmo que seja com enfermidades, com doenças, com perseguições. Então, quando Paulo, por exemplo, diz que eu posso tudo naquele que me fortalece, os irmãos lembram que ele está se referindo ao quê? O que é que ele podia tudo? Frio, perseguição, morte. Ele faz uma relação de problemas que ele enfrentou. Fome, nudez. Ele faz uma relação de problemas. E aí ele termina dizendo: posso tudo naquele que me fortalece. Então, esta questão que o salmista clama aqui, nós recebemos em Cristo. Cristo nos concede essa dádiva de estar com o Senhor sempre na nossa guarda. E o versículo 23 diz: assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus decretos. O teu servo se manteve na palavra, independente do que os outros falaram contra mim. E aí, nós sempre estamos lembrando do Salmo 1. Que o Salmo diz que nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores, e nós já falamos sobre isso aqui, não no sentido de que você não deve se envolver ou não ter amigos que não sejam cristãos, ou você quando está no teu trabalho, ou está na escola, que você deve se afastar. Não, não é isso. Assentar à roda dos escarnecedores é compartilhar dos pensamentos deles. É talvez rir daquilo que eles falam, né? Engraçado que eu estive aqui conversando domingo com um garoto aqui, na igreja, filho de um membro aqui da igreja, e eu perguntei para ele: então, como é que anda isso? Né? Ele falou: tá bem. Eu falei: então, parece que você está meio triste. E ele falou: não, está tudo bem. Falei: lá na escola. Ele: está tudo bem, mas só que eles falam muito palavrão. E eu fiquei muito feliz, né? Não pelos palavrões que eles falam, mas fiquei muito feliz por aquilo incomodar um adolescente aqui da igreja. E não é por ser aqui da igreja, poderia ser de outra igreja. Um adolescente cristão sente-se incomodado porque ele tem que ouvir muitos palavrões. E eu falei para ele: mas persevere e não fale. Não deixe se influenciar por essas pessoas. Seja você a influência nessas pessoas. Então, o que o salmista está a dizer aqui mais ou menos é isso: apresentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus decretos. O teu servo manteve-se naquilo que ele aprendeu do Senhor. Manteve-se naquilo que ele aprendeu do Senhor. E o versículo 24 termina então esta divisão do Salmo 119, dizendo: com efeito, os teus testemunhos
são o meu prazer, são os meus conselheiros. Que bom, não é? Quando nós temos a palavra como nosso conselheiro. Quando nós precisamos resolver qualquer questão, né, na escola bíblica aqui, na nossa classe aqui, de manhã, nós temos dito isso. Deus nos criou. E assim como toda a criação tem um manual de instruções. E a Bíblia é o nosso manual de instruções. Tudo o que você quer saber sobre como se comportar, como viver em determinada situação, como responder a determinada questão, está na palavra do Senhor. Está na palavra do Senhor. Nosso Deus é tão maravilhoso ao ponto de nos deixar revelado tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito de como ter uma vida digna daquele que não poupou o seu filho na cruz. Cristo morreu por nós e nós vivemos o Cristo em nós. Agora, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Nós vamos entrar então na uma outra parte do Salmo 119. Os irmãos lembram, o Salmo está dividido em 22 estrofes, né? Cada uma com 8 versos. Nós vamos para 8 versos seguintes, que vai do 25 até o 32. E diz assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade. Favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Então, nesta porção agora, se na parte anterior, na porção anterior, o salmista clama pela misericórdia e graça do Senhor, nesta porção do 25 até o 32, o salmista pede que Deus use a sua palavra para impedir que seus fiéis sofram vergonhas e tristeza. O que ele está a pedir é: Senhor, que através da tua palavra, aqueles que são fiéis à tua palavra não sejam envergonhados. E os irmãos têm que sempre perceber que nós vamos andando aqui no Salmo 119 e nós vamos sempre vendo a evidência da palavra como revelação para todas as situações da nossa vida. Ele se encontrava numa situação de desespero. Ele diz que a sua alma está apegada ao pó, ele se encontra numa situação de desespero, mas o que ele pede para Deus não é que Deus o levante. Aqui a questão do salmista aqui não é o salmista dos salmos que nós já passamos, o salmista que vai buscar ao Senhor para lhe conceder vitórias. Aqui o salmista, ele quer que a vitória venha da própria palavra do Senhor. Ele entende que é a palavra do Senhor que lhe concede a vitória. Então ele fala: vivifica-me segundo a tua palavra. Traz vida para mim segundo a tua palavra. É isto que eu quero. A sua palavra é a minha fonte de esperança. Onde é que nós temos colocado a nossa esperança? Em que é que nós temos colocado a nossa esperança? A esperança do salmista era a palavra do Senhor. A esperança do cristão é a palavra do Senhor. Porque nós vivemos de acordo com a vontade do Senhor revelada na sua palavra. Então ele fala: vivifica-me, traz vida segundo a tua palavra. Quando nós pensamos nisso, nós pensamos no que o salmista havia dito, que a vida dele era seguir para a palavra. Lá no versículo 17 que acabamos de ler, ele diz assim: seja generoso para com o teu servo, para que eu viva. Eu viva.
e na minha vida eu observe a tua palavra. Agora me traz vida. Eu estou cansado, eu estou entristecido, eu estou passando por um problema, eu estou passando por uma enfermidade. Não permita que isso abale a minha fé. Pelo contrário, renova a minha fé. Vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra, meus irmãos, é que nos levanta. É a palavra que nos levanta. Isto, somente o cristão consegue entender. Somente o cristão. E ele ainda diz, eu te expus os meus caminhos. Aqui ele faz novamente aqui uma apresentação do seu problema. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Meus irmãos, essa expressão aqui nós já falamos aqui também algumas vezes, né? Meditar não é sentar sobre as pernas, né? E ficar meio assim em transe, né? Às vezes a gente ouve essa palavra e fica pensando que meditar é ficar lá, né? Voando. Meditar é ler a palavra do Senhor, refletir sobre a palavra do Senhor e como ela transforma a sua vida. Isso é meditar. É você parar um pouco e pensar, como isso muda a minha vida? Como isso está influenciando a minha vida? Nós estamos preparando, né? Não sei quando, eu falo as coisas depois não, né? Não... Nós estamos preparando um devocional que vamos reiniciar na página lá do YouTube. Um devocional que é Jesus pergunta. Qual a sua resposta? Você já percebeu quantas perguntas Jesus faz nos evangelhos? Já deram uma pincelada assim? Mais de 200 perguntas. Mas uma das perguntas que ele faz é para um cego que estava à beira do caminho. E ele faz uma pergunta para aquele cego. O que queres que eu te faça? O que isso traz para nós? O que isto tem a ver aqui com nós colocarmos diante do Senhor as nossas situações? Aquele homem vivia de ofertas, vivia de esmolas, né? Ele poderia pedir tanta coisa para Deus, para Jesus, no caso ali. Podia pedir tantas coisas. Mas ele pediu a melhor coisa que ele podia pedir. Ele pediu que ele visse. Senhor, que eu veja. Aí alguém pode falar assim, não, mas também ele era cego. Não, mas ele podia pedir, olha, eu quero um caminhão de dinheiro. Eu quero... O que Cristo responde para ele é que ele, por causa da visão que ele pediu, ele recebeu salvação. Ou seja, os seus olhos estavam fechados não somente para as coisas de ver, para enxergar as coisas do mundo, mas estava fechado para quem estava diante dele. Quando os olhos se abriram, quem é que ele viu? Cristo, o Filho de Deus, que trouxe salvação. Então, quando nós olhamos para o salmista pedindo que traga vida, vivifica-me, ele está pedindo, Senhor, eu quero ter vida porque eu quero te servir. Eu quero ter vida porque eu quero conhecer mais de ti. Eu quero ter vida porque a vida que o Senhor me concede eu quero devolver para o Senhor. Quando Deus perguntou para Isaías, quem eu enviarei? Isaías podia dizer assim, vai ver alguém aí. Mas Isaías, o profeta, disse, eis-me aqui, envia-me a mim. É você colocar-se diante de Deus e colocar a sua vida nas mãos de Deus. E dizer, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Direciona a minha vida.
Ele fala: eu te expus, eu apresentei os meus caminhos, e tu me valeste. O Senhor me respondeu, o Senhor me valeu. Ensina-me os teus estatutos, faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos. E então aqui novamente a questão: meditarei nas tuas maravilhas. No versículo 28 ele diz: a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Quem é que pode enxugar o pranto seu mais do que o próprio Deus? Quem? Quando estamos tristes, nós podemos ir até um amigo, não é? Um familiar, e chegamos lá e dizemos: eu estou muito triste hoje. E até mesmo às vezes chorando, você expõe ali a sua vida, o seu problema. E o que é que aquela pessoa pode fazer? Ela pode te dizer assim: olha, coragem, isso vai passar. Coragem, coragem, porque olha, a vida é assim mesmo. É assim que Deus faz? Não, a palavra diz que Ele enxuga as lágrimas do nosso pranto. Enxugar as lágrimas é: eu entendo literalmente o que você está a passar, e eu respondo pelo que você está a passar. Fortalece-me segundo a tua palavra. Ele está dizendo: o Senhor diz que faz isso. A tua palavra diz que o Senhor pode fazer isto. A tua palavra diz que o Senhor enxuga as lágrimas dos olhos daquele que te buscam. A tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos, eles se acampam ao redor de mim e me livra. Então eu estou num momento de aflição e preciso que os anjos me livrem. E aí ele diz: afasta de mim o caminho da falsidade, favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho, afasta-me do caminho da falsidade, escolhi o caminho da verdade, o caminho da fidelidade, e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego, não permitas, Senhor, que eu seja envergonhado. Senhor, eu sigo a tua palavra. Eu vivo de acordo com a tua palavra. Eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero ser diferente em meio a uma geração corrupta. Eu quero na escola, no trabalho, entre os meus amigos, eu quero ser reconhecido como alguém diferente, sim. Mas não permita que eu seja envergonhado. Às vezes nós podemos ser até escarnecidos, mas ser escarnecido é diferente de ser envergonhado. Alguém pode fazer uma graça com a sua situação, mas o Senhor nos concede vitória, mesmo naquele momento. E ele termina então o versículo 32, e nós também vamos terminando aqui. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Percorrerei quando o Senhor alegrar o coração. O homem vive acorrentado ao pecado. Os irmãos que estavam aqui no domingo ouviram quando nós estamos estudando o livro de Romanos, no capítulo 6, em que ali o Senhor nos diz através da tua palavra, Paulo diz através da palavra, que aquele que serve o pecado é escravo do pecado, mas aquele que serve a Deus é livre. O que o salmista está a dizer aqui é exatamente isso. Ele está a dizer que quando Deus libertá-lo da escravidão do pecado, quando Deus liberta da escravidão do pecado e da morte, o coração se alegra. O coração se alegra. E aqui é uma outra coisa interessante no versículo 30, porque é algo que o salmista sente desejo. Em meio às situações todas, em meio às situações de falsidade, em meio às situações das mentiras, dos escarnecedores, eu escolhi, no sentido de que eu não quero seguir este caminho, e eu quero seguir o caminho da fidelidade. Deus te chama, você responde. Deus te salvou na cruz, você recebe a salvação. Deus concede libertação para você na cruz,
você recebe a libertação. Através destes ensinamentos da palavra do Senhor, que ainda vamos passar aqui alguns tempos estudando, nós vamos ver a importância literal da palavra do Senhor nas nossas vidas. Ela é o alicerce das nossas vidas. Que nós possamos também, como salmista, colocar toda a nossa expectativa em Deus e na sua palavra, sabendo que tudo o que nós temos e precisamos está na palavra do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por estes momentos em que o Senhor nos permitiu estar aqui reunidos para louvar e glorificar o teu santo nome. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra que está exposta diante de nós. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor conceda da sua graça e da sua misericórdia. Que eu possa dizer como salmista, eu quero viver para fazer a tua vontade, Senhor. Eu quero ter vida para conhecer mais de ti. Eu posso te pedir, Senhor, me dá mais uns anos de vida, mas somente se for para glorificar o teu nome. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a todos quantos estão aqui neste momento. Aqueles que estão a nos acompanhar através dessa transmissão. Aqueles que verão em tempos posteriores. Que o Senhor também possa levá-los a refletir a importância de observar a tua palavra, guardar a tua palavra, meditar na tua palavra, buscar do Senhor, Pai. Tudo isso seja feito para a honra e glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus.